A gente abre o programa conversando com o ministro Sérgio Ettigoyen, general do Exército, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. General Ettigoyen, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos ouvem nessa terra tão boa. O senhor é gaúcho, diga-se de passagem, né? É verdade. O senhor é nascido em Porto Alegre? Sou de Cruz Alta. O senhor é de Cruz Alta, porque o seu pai é de Porto Alegre, né? Meu pai é de Porto Alegre. Ah, tá. Era de Porto Alegre. É sim, era de Porto Alegre, né? A família tem uma tradição, né? São mais de 100 anos no Exército, né? Alô? A família tem uma tradição, né? A família tem mais de 100 anos no Exército Brasileiro, né? 96, para ser mais preciso. 96, 90, não, hoje seriam 98, 98 anos. Mas são 3 gerações, o pai dele e o irmão, a geração do meu pai, e eu sou o último, o único da minha geração, consequentemente o último. Filhos e sobrinhos não? Nada, ninguém. Quem sabe os netos, então, depois, né, recupere essa tradição. Quem sabe depois volte a recuperar essa tradição da família. O senhor esteve reunido ontem com o presidente interino, presidente em exercício Michel Temer, e com o diretor-geral da ABIN, né, para tratar de assuntos, o Wilson Roberto Treza, para tratar de assuntos nesse momento da segurança de Olimpíada e o que mais? Não, nós apresentamos ao presidente uma visão geral, assim, muito pro nível que se pode, do tempo que se pode contar do presidente, que é escasso e nesses dias ainda mais, né? Nós tentamos apresentar ao presidente uma visão geral da BIM, do seu papel e os trabalhos do eixo de atuação e inteligência. A Olimpíada, do ponto de vista do governo, da nossa, que nos toca, ela está sendo conduzida segundo 3 eixos de atuação: segurança pública, defesa e inteligência. O agente central do eixo de atuação e inteligência, como não podia deixar de ser, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E nós estamos apresentando ao presidente, passando para ele uma primeira visão importante para ele, do que está sendo feito, de até onde se chegou, como é que está montada toda essa estrutura que trata de inteligência. Serão 25 mil jornalistas, milhares de pessoas vindas do planeta inteiro. E a questão terrorismo assusta muita gente, fora os brasileiros que vão se dirigir para o Rio de Janeiro. Como é que está montado o esquema antiterrorismo? Nós podemos ficar tranquilos com isso em relação ao Brasil? O Brasil não tem essa tradição, mas em função de um evento como esse, todo mundo teme. Sem dúvida. Nós costumamos dizer que o Brasil não é alvo do terrorismo. Não é alvo. Eventualmente pode ser palco por uma ação contra alguma delegação que tenha questões nacionais, enfim, que seja alvo, como a gente sabe que algumas são alvos mais, França e outros países, Estados Unidos, Inglaterra, são outros países que experimentaram ações terroristas nos últimos anos, né? Mas existe uma forte colaboração internacional de todas as agências internacionais nesse tema. Nenhum país promove um grande evento da expressão de Olimpíadas ou de Copa do Mundo sem uma importante colaboração internacional, e não vai ser diferente conosco. Então nós temos um centro de inteligência de serviços estrangeiros que trabalha em cooperação com a gente. Eu acho que esta questão na Olimpíada hoje, ela está muito bem equacionada, principalmente, Felipe, porque nós estamos, a Olimpíada é o ato final de uma série de grandes eventos que o Brasil sediou: Pan-Americano, Copa das Confederações, Copa do Mundo, a Jornada da Juventude com o Papa Francisco, os Jogos Mundiais Militares, que é quase uma Olimpíada, e foi 2011. Então, ao longo desse processo, que vem lá do Pan-Americano, que eu acho que foi 2007, se eu não estou equivocado, nós viemos construindo um modelo de atuação dessas agências nesses eixos de atuação que eu citei antes: defesa, segurança pública e inteligência, em que nós passamos em branco em todos eles, incólumes em todos eles. Então acho que desenvolvemos uma expertise, uma competência razoável e respeitável. Então eu acho, existe uma possibilidade, existe. O mundo está vendo a questão terrorista crescendo, enfim.
Mas, por outro lado, nós não tivemos em nenhum outro episódio fatos a lamentar dessa natureza, e desenvolvemos relações internacionais nessa área, todas as áreas, segurança e defesa também, mas eu estou falando particularmente de inteligência. Desenvolvemos competências, aprendemos a trabalhar em coisas. Então, eu acho que aqueles que vierem ao grande evento da Olimpíada, que, enfim, é o maior evento esportivo, pela quantidade de pessoas e concentração, porque é tudo numa cidade só, praticamente numa cidade só, com exceção das cidades onde vai ter futebol, vão perceber uma sensação de segurança. Até a nossa responsabilidade é essa, e essa responsabilidade que nos faz trabalhar as 24 horas para garantir. Eu acho que não, nesse momento, o que eu posso dizer é que nós não temos nenhum motivo de preocupação, não motivo de preocupação, mas não temos nenhum motivo que nos levasse a temer um incidente provável. Aquela imagem foi uma imagem que correu o mundo, né? Em 92, na Eco 92, dos canhões do Exército apontados para o Morro do Rio de Janeiro. Ainda bem que não se repetiu nem em 2007, no Pan-Americano, nem na Copa do Mundo, nem na Copa das Confederações, que também aconteceu. Não, o Rio de Janeiro nem foi o palco de Copa das Confederações, o Maracanã estava fechado. Mas isso também não há mais risco nenhum. Quer dizer, hoje a inteligência mudou na cidade de outra forma, né? Você não tem mais essa necessidade, né, de fazer aquilo. Veja bem, os dois eixos, segurança pública e defesa, eles trabalham e se preparam em cima do que a inteligência provê de conhecimento. A inteligência, ela não é ela que define a operação como vai ser. Ela apenas fornece o conhecimento levantado, os dados confirmados, para os outros órgãos, esses sim que são operacionais, façam a defesa. Então não tem... provavelmente naquele momento havia alguma informação que sugeria algum dado de inteligência que sugeria aquela atitude. Eu te confesso que eu não saberia dizer porque não estava envolvido na operação naquele tempo. Mas hoje nós não temos. Não será mais necessário aquilo. Bom, general, com relação a movimentos sociais, há alguns dias eu entrevistei Darcísio Perões, deputado federal. Ainda ele estava cotado naquele momento para ser ministro do governo Temer, ele é muito próximo ao presidente Temer, e a gente questionava ele a respeito dos movimentos sociais que ameaçavam a todo momento, dizendo o seguinte: olha, se houver o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, nós vamos às ruas, nós vamos voltar a invadir terras, nós vamos invadir prédios públicos. Qual é a orientação do governo Temer em relação aos movimentos sociais, né, que até agora não causaram nenhum problema maior, né, no momento de interinato de Michel Temer, na saída de Dilma Rousseff, no afastamento de Dilma Rousseff. Mas qual é a orientação do presidente para tratar movimentos sociais? Eu até esse momento não recebi nem transmiti nenhuma orientação específica sobre movimentos sociais. Então a ABIN não tem um trabalho específico em cima de movimentos sociais. A ABIN, as pessoas conhecem pouco a atividade de inteligência. A nossa agência de inteligência, ela é uma agência de Estado, ela está tratando da inteligência de Estado que dá apoio às decisões do presidente. Desde as decisões mais simples ou menos charmosas do ponto de vista do que se pode imaginar de uma agência de inteligência, até coisas mais sérias como segurança, terrorismo, que nós falamos. Então, um espectro muito grande em que a ABIN trabalha permanentemente em todas as suas agências ao longo do país. Não existe por enquanto, nós não temos nenhuma prioridade e nem o recebido do presidente alguma prioridade para tratar deste ou daquele assunto. Óbvio que o nosso grande incêndio, como a gente fala, é a Olimpíada, pela repercussão. Nós estamos todos preocupados com a Olimpíada, para que nossos atletas, os que vêm nos visitar e as pessoas que vêm assistir tenham a máxima sensação de segurança e possam voltar para os seus países, os seus destinos, felizes por ter participado de uma grande festa. Mas isso é por calendário, esse é o problema que a gente tem pela frente mais sério. Eu acho que movimentos sociais, manifestações, são parte do jogo democrático. E eles vão até aqui se
se portaram sem qualquer reparo, não há nenhum reparo quanto à atividade deles até aqui. Certo. Com relação a um outro assunto que o brasileiro em pesquisas quer, a utilização do exército nas ruas como policiamento. Tem alguma posição, o senhor já conversou em algum momento, sabe a posição do presidente em exercício Michel Temer a respeito disso? Porque a população pede o exército na rua para compensar. O senhor conhece a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, Polícia Militar nos outros estados. Não há hoje um número suficiente de homens e há um aumento da violência no país. Tem como, em algum momento, o exército auxiliar as polícias militares dos estados? Olha, vou te responder de duas formas, com dois abordagens. Primeira, nós temos o marco legal que regula a segurança pública, que regula a defesa, são distintos e não permite a utilização do exército na atividade de segurança pública. Nós não temos nem amparo legal para isso. Então a primeira questão é essa, teria que se resolver um problema legal. A segunda questão é, sim, pode haver episódios quando o Estado, e a lei é bem clara, quando o Estado, a unidade da federação, declarar, reconhecer que esgotou todos os seus meios, ela não tem mais o que fazer, e a situação é crítica, é difícil, é complicada, o Estado não está podendo atuar, o governador do Estado informa isso ao presidente e o presidente pode determinar a utilização das Forças Armadas naquilo que a gente chama de garantia da lei e da ordem ou em operações do tipo polícia. Mas isso é episódico, numa área muito delimitada e por tempo delimitado. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, numa área específica em que é traçado um limite bem claro, Morro do Alemão, comunidade da Maré, ali dentro a gente põe uma tropa e essa tropa, o que o Exército tem feito é coloca uma tropa ali dentro, que normalmente participam com a gente, a Marinha participa bastante e algumas forças policiais locais, se monta uma estrutura judicial local, juízes, delegacias lá dentro. E o que as Forças Armadas fazem, Felipe, importante é que as pessoas entendam, é garantir a segurança para que os agentes policiais operem. E vai muito além do agente policial, porque a gente aí consegue permitir com que entrem nessas comunidades, algumas vezes dominadas pela criminalidade, os outros agentes do Estado importantes para a própria população, saúde, educação, correios, gás, luz, água, enfim, se trata de reconquistar para o Estado em algumas localidades a possibilidade dele operar com todas as suas responsabilidades. É isso que a gente faz. O policiamento ostensivo, ele tem algumas limitações da parte do tipo de emprego, do tipo de qualificação, do tipo de formação, dos meios. Eu acho que se nós militarizássemos, em termos de Forças Armadas, o policiamento no Brasil, nós íamos ter muita coisa para discutir, provavelmente parlamentar, em termos do país que a gente pretende construir. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade, todos nós, de que cada um cumpra o seu papel como foi acordado na Constituição de 88 e o papel federativo, e não nós militarizarmos todas as nossas ruas com militares para lá e para cá como um país ocupado. Eu acho que nós não chegamos nisso. E Deus queira que não cheguemos, né? Sim, tomara que não, mas é um pedido da população e eu imagino como o senhor é um militar da ativa, muitas vezes tenha sido, em conversa, tenha dito assim, mas por que vocês não entram no policiamento, né? Esse é um papo recorrente, né? É verdade. A gente aí sente a angústia, a ansiedade das pessoas por isso, mas há um impedimento legal incontornável até que se mude a lei e aí nós vamos ter muitas dificuldades para isso. Certo. Sobre uma outra situação, apenas então, de segurança pública. Ontem, o senador Jorge Viana e o senador Renan Calheiros foram visitar a presidente afastada Dilma Rousseff. E se criou uma crise na volta deles ao Senado, o senhor já sabe do que eu estou falando, né? Se criou, porque eles estão dizendo o seguinte, que teve uma barreira militar
que reteve os dois, né? Na altura do Palácio do Jaburu, onde mora o presidente em exercício Michel Temer, né? E impedia os dois de chegarem, terem um acesso mais facilitado à presidente afastada Dilma Rousseff. E Jorge Viana disse o seguinte, que ela está sitiada. Vocês já falaram a respeito disso, mas como é um assunto que inclusive foi para a tribuna do Senado, o que aconteceu? Ótima a tua pergunta, muito obrigado. Olha, o que aconteceu... O senhor sabe que sempre que alguém me diz que é uma ótima pergunta, eu imagino que ela não é tão ótima assim, né? Porque a gente... Não, é boa porque a gente pode esclarecer. Não, perfeito. A gente pode esclarecer a sociedade. No dia 13 de março, quando houve uma primeira manifestação aqui em Brasília, uma manifestação a favor do impeachment, e essa manifestação tinha a possibilidade de circular para o Brasília, nós isolamos o palácio. Nós não estava aqui ainda. A segurança isolou o palácio para proteção da presidente. O que é absolutamente natural, né? Tem que ser feito natural. Mesmo. Então, como este cenário ainda não modificou, ainda se preservaram algumas medidas de segurança. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: não há nenhuma novidade desde o dia 13 de março que foi posto para proteger a própria presidente, a senhora, que ainda é presidente da República. Consequentemente, ela ainda faz jus e é nosso dever dar a ela todas as garantias de segurança que ela tem que receber. Veja bem, o presidente Temer foi muito enfático nisso. Ela ainda é a presidente da República, obviamente afastada nesse período, até que o Senado tome uma decisão lá na frente, e ela tem e terá a proteção que nós temos que lhe dar. A sua equipe de segurança não foi modificada, a equipe de apoio militar não foi, nada foi modificado, nem a estrutura de segurança foi modificada, porque nós temíamos, o que tememos lá no 13, que era uma manifestação pró-impeachment. Não era uma manifestação anti-impeachment, era uma pró-impeachment. Então, eu acho que um cerco a presidente é um exagero de retórica. Isso não existe, as pessoas podem entrar e sair. E nenhuma medida de segurança, nenhum procedimento foi acrescentado ao que já vinha sendo feito, além do que sempre foi feito nas normas de segurança para todos os presidentes. Não teve nenhuma novidade. Eu acho que esses momentos de emoção, de tensão, eles produzem percepções equivocadas, mas eu posso te garantir que não, e garantir aos teus ouvintes, aos nossos ouvintes nesse momento, que não houve. Eu tive ontem, quando me deparei com a notícia, cuidado de ligar para dois amigos próximos da presidente Dilma Rousseff, conversar com eles a respeito dessa situação, e eles me disseram o seguinte: não, Felipe, foi confusão, porque nós diariamente passamos uma lista das pessoas que vão visitar a presidente Dilma Rousseff. Ali aquelas pessoas passam livremente, é checado, tem diriam os americanos, um checkpoint ali, um ponto de checagem. É o Felipe Vieira, pode passar, tá aqui o nome dele, tá devidamente identificado. E Renan e Jorge Viana foram fora da agenda. São senadores, têm todo o direito de ir. E aí teve uma checagem especial, porque afinal de contas você também teria que saber se a presidenta afastada de Dilma Rousseff gostaria de conversar com eles ou não. O pessoal da segurança mais próxima não tinha passado essa informação, não sabiam da visita. E eles me disseram isso, mas como Jorge Viana voltou para o Senado e falou em sítio, né, em estado, presidente sitiada. Presidente sitiada, né? Ficou esse negócio todo, então estou esclarecendo com o senhor exatamente isso. Uma outra não, muito obrigado. Mas eu vou dizer o seguinte: normalmente quando eu digo assim, a pergunta é boa, é que eu preciso organizar minha cabeça, eu ganho 2, 3 segundos para organizar. Não, normal, mas é uma questão que eu sempre digo assim: quando a pergunta é boa, quando as pessoas me dizem a pergunta é boa, me parece que é muito fácil para elas responderem, e o nosso objetivo não é esse. Bom, só uma outra questão, que é uma outra pergunta aí. O senhor criticou fortemente, chamou de leviano, né, o relatório da Comissão da Verdade. Estou lendo aqui uma reportagem do Estado de São Paulo a respeito desse assunto. Por que leviano? Não era importante fazer uma revisão de tudo que aconteceu ali? Não, veja bem, eu não critiquei o conceito Comissão da Verdade, Felipe. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu acho que a gente tem que fazer, tem que constar a história do país, e seria, eu aplaudiria
uma ação em que sentassem todos os atores e discutissem sobre o que aconteceu, todos os atores, com contraditório, ampla defesa, discussões, e nós encontrássemos uma história comum para esse período que nós passamos, não ficasse uma tarja preta nele, invisível, escondendo um período. Não é isso. A minha crítica foi, a crítica da minha família, da qual eu participei, foi o modelo utilizado. Quando a comissão se limitou no tempo, quando a comissão se limitou no objeto, quando a comissão só teve representantes de um único lado, e principalmente, o que é o mais grave, que me parece que é a falha mais grave, é quando ela abandonou o conceito constitucional do contraditório ampla defesa. Porque isso não houve. Teve pessoas que entraram na lista. O seu pai, no caso? O meu pai, e de repente ele apareceu na lista. Ou seja, ninguém perguntou, ninguém questionou, o Exército não recebeu nenhum pedido de informação, como recebeu de centenas de outros, e ele entrou na lista. Ou seja, uma pessoa morta, falecida, sem nenhuma possibilidade de contestar, que não teve nenhuma investigação que tenha passado pelo Exército para saber, confirmar se ele estava ali, se ele estava lá, e por dados, veja bem, quando a gente levanta dados e estabelece relação de causa e efeito entre os dados, sem ter o embasamento de pesquisa, sem ter o contraditório, sem ter ampla defesa, apenas para estabelecer a relação de causa e efeitos que convenha a uma tese, é sempre questionável. Então é isso que eu questionei, é isso que nós questionamos na nossa família. O conceito, a existência de uma comissão da defesa que foi definida pelo Congresso, eu acho que é uma questão que está fora, é um problema que está fora de questão, não era esse o problema. Existe um livro muito interessante, recém-lançado, por um autor que é um professor da Unicamp, é um homem de esquerda, que eu sugiro para quem gostar do tema, para entender, que se chama o professor Eliezer Rizzo, se chama Aquém da Anistia, Aquém da Verdade e Além da Anistia. Aquém da verdade, além da anistia. E ele defende exatamente essa tese, a partir de pesquisa, de conhecimento, ou seja, não se tratava de questionar a Comissão da Verdade como um conceito, como uma necessidade, mas a forma de trabalho. E aí incluir uma pessoa sem que tivesse tido qualquer contraditório, ou ampla defesa, ou qualquer informação oficial, me parece uma leviandade. Continuo achando que é uma leviandade. Me diga o seguinte, eu estou fazendo aqui uma pesquisa no Google, tá? Eu encontrei uma outra informação aqui. Seu pai se negou a obedecer ordens de Newton Cruz? Meu pai nunca foi subordinado a Newton Cruz, pô. Tá, não, porque é o seguinte, tem uma informação aqui que é o seguinte: Léo Guedes Etigoin sempre foi um crítico ao uso da violência nos porões da ditadura, chegou a ser preso por recusar-se a cumprir ordens nesse sentido emitidas pelo então general Newton Cruz. Isso é uma confusão de duas notícias, veja bem, isso é aquilo que eu estou dizendo, são dois fatos verdadeiros, mas que não são exatamente dessa forma. O meu pai, em determinado momento, teve uma discussão com o general Newton Cruz, mas não havia relação de subordinação, não havia nenhuma relação funcional entre os dois, e eu te confesso que eu não sei exatamente, eu soube depois da história. E eu fui preso pelo general Newton Cruz, porque ele fazia uma crítica a militares que tinham ido depor na CPI, convocados para depor na CPI da dívida externa, de 1983, uma CPI muito antiga. Sim. E o meu pai já estava na reserva, já tinha se aposentado como militar, ido para a reserva como a gente chama, e foi convocado para ir. E foi convocado, tem que ir, senão vai. Né? E numa reunião com oficiais, o general Newton Cruz fez uma crítica muito dura aos que tinham sido convocados, aos que tinham falado, e eu me senti meu pai atingido, e estabelecemos uma discussão, e obviamente eu era um capitão, ele era um general de divisão, e eu fui preso. Essa foi não tem
Não tem... Sim, em função do seu pai, o senhor acabou sendo preso porque o senhor foi defender o seu pai numa situação como essa. Não, então tá. Não, é que realmente o texto que eu estou lendo diz exatamente isso. Léo Guedes chegou, então, não foi o seu pai, foi o senhor que foi preso pelo general Newton Cruz, e o fato não é realmente esse, o fato é um outro fato. Não, só para... O meu pai em seguida foi preso também, disciplinado. Estamos falando de prisão disciplinar, né? Sim, sim. As pessoas podem entender claro. outra coisa. Meu pai, inclusive, em seguida sofreu uma prisão disciplinar de 6 dias, por ter, quando entrevistado sobre o fato que aconteceu comigo, ele ter reforçado a minha crítica. Aí ele também sofreu uma punição disciplinar. Tá bem. Bom, só deixa eu fazer uma referência aqui. Eu tenho aqui mais de 15 mensagens nesse momento, várias inclusive de militares do Rio Grande do Sul, lhe desejando sucesso, dizendo que lhe conhecem pessoalmente e tal. O pessoal aqui fazendo referências ao seu trabalho, tá? São mais de 15 elogios aqui, tá? Não dá nem tempo de... todos. Tá. E tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta mais pesada, vamos para mais pesada aqui. Bom dia, Felipe. A população brasileira poderia fazer uma campanha para acabar ou diminuir o tamanho das Forças Armadas e aumentar o efetivo policial. As Forças Armadas nos custam mais de 80 bilhões por ano em um país sem conflitos externos. Gilberto de Canoas. Olha, eu acho Primeiro vamos ver o seguinte, as Forças Armadas brasileiras têm da ordem de 300 mil homens, todas elas. Esses 300 mil homens me garantem a soberania de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais 4 milhões e meio de quilômetros quadrados na plataforma marítima, mais o espaço aéreo sobrejacente. Nos projetam em todos os continentes onde nós estamos hoje. As polícias militares têm 700 mil homens ao longo do Brasil. É mais do dobro. Então, veja bem, a equação não me parece muito adequada. E número 2, um país, muito rapidamente, e também por isso é uma discussão mais profunda, um país que é uma das maiores economias do mundo, que tem todas as riquezas naturais que tem que ter uma projeção mundial, a sociedade precisa de um Brasil que tenha projeção mundial. Para a defesa dos nossos interesses. Não existe nenhum país no mundo que chegue a isso sem ter tido Força Armada. Não se encontra na história esse caso. Não são Forças Armadas para agredir, mas são Forças Armadas para respaldar o interesse nacional, respaldar as decisões diplomáticas das relações exteriores, da política internacional, projetar e promover a paz. Porque onde nós estamos promovendo a paz. O que nos interessa. Por que a gente está no Haiti, gastando dinheiro no Haiti? Porque nos interessa um entorno estratégico estabilizado, pacificado para a nossa sociedade, para o nosso mercado, para a prosperidade. Todos são vetores que apontam para o mesmo resultado, que é a nossa prosperidade, a nossa felicidade como nação, o progresso do nosso povo. Então, a pergunta é interessante, porque ela é instigante. Mas, primeiro, não se apoia em dados. As forças policiais têm mais do dobro das Forças Armadas em efetivo no Brasil inteiro. Segundo, nós não temos nenhum caso histórico, não vamos encontrar nenhum caso histórico de país próspero do tamanho do nosso que tenha prescindido de Força Armada. Tá certo. Obrigado ao senhor. Dentro da série de comentários a favor, só vou fazer um aqui, porque afinal de contas foram mais de 15 e se repetem muitos deles, os elogios e tal, né? Parabéns ao general, espero que as Forças Armadas tenham sua verba dobrada ou mais, diz aqui o Paulo Amaral. Tem apoio, tem crítica, é do jogo. General Etchegóin, muito obrigado ao senhor, sucesso aí na operação do gabinete de segurança institucional da Presidência da República. O senhor é o comandante também, no caso, a ABIN está subordinada ao senhor, e a gente espera que consiga novos contatos com o senhor aí, porque afinal de contas é bom a gente se atualizar nessa área, que é uma área que é sensível, né? E pode virar mais sensível de um momento para o outro, dependendo, né, do que acontecer no país. Obrigado aí. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar aos gaúchos, me sentir um pouquinho no meu Rio Grande. Um grande abraço. Obrigado. Sempre com a gente.